Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. Agora, como Jesus disse na Escritura, ele disse, Pedro disse, Jesus disse, quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? Um disse, tu és Elias e Moisés e assim por diante. E ele disse, mas quem dizeis vós que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, algumas pessoas dizem... Agora, a Igreja Católica diz, a Igreja Católica Romana diz que o que era a pedra que Jesus disse, sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eles disseram que foi sobre Pedro, e que Pedro era aquela pedra, porque Pedro quer dizer pequena pedra. E sobre esta pedrinha edificarei minha igreja. E sobre Pedro, eles, a sucessão apostólica, edificaram a igreja. Então a igreja protestante diz, isso é errado, que foi sobre ele próprio que ele edificou a igreja. Agora, não é para discordar, mas no meu modo de ver, ambas estão erradas. Porque ele nunca a edificou sobre Pedro, tampouco sobre si mesmo, mas foi sobre a revelação de Pedro de quem ele era. Está vendo? Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, a carne e o sangue não te revelaram isto? Algum seminário, está vendo? Mas meu Pai, que está no céu, revelou a ti. Tu és Pedro, sobre esta pedra de confissão, sobre esta revelação, edificarei minha igreja. E isso tem sido... Cada era da igreja teve essa pedra de confissão até essa pedra de confissão de Laodiceia. E agora não se pode fazer uma igreja santa. Não existe coisa tal como igreja santa ou organização santa. O Espírito Santo pode ser pregado nela, mas aí dentro se encontra bons e perversos, renegados, indiferentes e tudo mais. Então uma organização não retém, não se pode dizer nós o temos, nenhuma do resto delas o tem. Não, Senhor! O Espírito Santo é derramado em indivíduos. É o indivíduo. Portanto, a pedra, esta igreja pentecostal do último dia que recebeu o Espírito Santo, que receberam na primeira, no decorrer de todas as eras receberam o Espírito Santo, mas não na medida que o tem agora, porque é restauração da primeira. Ao tomarmos o primeiro castiçal, Alfa e Ômega, como acenderam a primeira vela, subiu cada vez mais alto e ficou cada vez mais escuro, então voltou outra vez, está vendo? O primeiro e o último e assim por diante. Agora, mas nesta era da igreja, a mensagem está sendo derramada na igreja. Mas o corpo da igreja, ele mesmo, ao todo, como este tabernáculo, diremos, é aí onde ela vai, a igreja. Este tabernáculo não é um tabernáculo do Espírito Santo.
Não existe tal coisa. Indivíduos que entram nesta igreja são tabernáculos do Espírito Santo. Eles são tabernáculos que contêm o Espírito Santo, mas não a igreja no corpo do grupo. Portanto, ele acaba, mas o que este homem que despejava água, o mensageiro, a igreja, despejando a mensagem dentro da igreja. Mas o que a água estava fazendo? Fervendo, ela estava fazendo sair todo o lixo que estava nisso. É isso o que o Espírito Santo faz subir em fervura. Agora, o mel representava amor fraternal, bondade fraternal, que esta era. Acabei de lhes falar, está vendo? Da bondade fraternal, a era em que agora vivemos. Agora, talvez você diga, olha, eu não gosto mesmo do irmão Neville, ou não gosto mesmo do irmão Jones, não gosto do irmão fulano, ou algo assim. Mas deixe que simplesmente alguma coisa aconteça com ele. Irmão, seu coração fica partido. Isso quase que mata você, está vendo? Podemos obter amor fraternal e sentimento um pelo outro, está vendo? Mas para manter-se num grupo de pessoas, por que você se preocupa com esse irmão? Porque você partiu pão com ele aqui no altar, como o farão esta noite. Você tem companheirismo com ele. Você o cumprimentou com um aperto de mão. Você adorou com ele. Ele é seu irmão. E talvez ele faça algo na carne que você discorde disso. Porque você só fica um tanto o que não deveria fazer, mas evita-o um pouco. Mas no fundo do coração, se algo acontecer a esse irmão, quase que mataria você. Ou aquela irmã. Eu sou velho. Uma vez fui jovem e agora estou velho. Tenho visto isso acontecer assim no decorrer da era. Ouço pessoas dizerem, pois simplesmente não vou ter mais nada a ver com ele. Se alguma coisa acontecer com aquele homem, isso quase mata você. Ele pensa, oh Deus, deixei meu precioso irmão ir sem fazer amizade com ele. Você está vendo? Outra vez, está vendo? Veja, é amor fraternal. Parece que não gruda, mas gruda sim. O mel, ele gruda. Agora, de tal modo que ela veio dali, morro abaixo, até o sopé do morro. Agora, esta água gloriosa estava jorrando pelos morros em 5 córregos. Agora, 5 é o número de graça. J-E-S-U-S, F-A-I-T-H, G-R-A-C cedilha A. Está vendo? 5 é o número de graça. Na caixa, 5 córregos estavam despejando daqui de cima, descendo por aqui. E cada uma dessas eras tinham essa pedra de confissão. Os santos estão dormindo, esperando. Está vendo? Continuando até esta era. Mas breve, o Espírito Santo sendo derramado de Cristo virá e selará a igreja. Então a igreja será arrebatada. Será uma unidade completa de Deus, uma noiva para Cristo, que será o cabeça de tudo. Estão me acompanhando agora? Agora, ela se perguntava, em seu sonho, ela se perguntava se este pequeno córrego chegaria a alcançar o sopé. Está vendo? Estava secando. Agora, sendo que ela mesma... Agora, eis o que eu quero que vocês entendam agora. Ela mesma estava se perguntando sobre ela própria. Ela tinha o Espírito Santo? Agora, eu evitei dizer isso há uns dias atrás, pensando que a igreja seria bastante espiritual para captar isso. E talvez seja melhor eu desligar essa fita agora mesmo, mas... porque não quero que isso saia por entre os irmãos. Mas você poderia falar em línguas, poderia gritar, poderia dançar, poderia expulsar demônios, fazer o que quisesse, e ainda assim não ter o Espírito Santo. Aqueles discípulos não voltaram regozijando e clamando porque os demônios lhes eram sujeitos. E Jesus, bem no meio deles, estava Judas. Jesus não disse naquele dia, quando ele veio, que muitos virão a mim e dirão, Senhor, não expulsei demônios e em teu nome não fiz obras poderosas? E eu direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheci. Essas coisas não são indicações do Espírito Santo. Por seus frutos os conhecerei. Agora você diz, irmão Branham, deveríamos falar em línguas? Absolutamente que sim, isso é dons de Deus. Mas esses dons de Deus, sem essas virtudes neles,
tornam uma pedra de tropeço para o incrédulo. Isso não é aceito por Deus. Isso tem de ser primeiro. E quando você tiver fé, virtude, sabedoria, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, então o Espírito Santo desce e sela você como uma unidade. Do mesmo modo que ele sela as eras da igreja como uma unidade. Do modo que ele faz a sua noiva, é o modo que ele faz seu indivíduo. Feito do mesmo material como Eva foi feita de Adão, uma costela do lado. Aqui estão as coisas que você tem de ter primeiro. Você não pode personificá-las, você não pode imitá-las. Elas têm de ser mandadas por Deus e nascidas de Deus. Imitação só causa confusão. É como eu disse, poderia imaginar ver uma ave que come carne podre, sentada ali com pena de rolinha fincada em suas asas, a dizer, veja, sou uma rolinha. Ele não é uma rolinha, é uma ave que come carne podre, abutre. Poderia você imaginar um pássaro preto de pena de pavão em suas asas e dizendo, está vendo? Isso é uma coisa que ele fincou aí. Mas tem de vir de dentro para fora. É isso, produz cristianismo. Deus, pelo poder do Espírito Santo. A nossa irmã ficou com os pés molhados quando chegou no sopé. Todos nós sabemos que a irmã Shepherd é uma caridosa... Sua casa está aberta. Ela e o irmão, não me importa se for vagabundo, mendigo ou seja o que for, eles dão de comer, fazem qualquer coisa que podem para ajudá-lo. Oh, Deus aceitou isso, a parte do seu fundamento. E eis, agora, compreendam esta lição. Eis o que há de errado com o... Eu não deveria pôr em funcionamento para isto. Eis o que há de errado com o tabernáculo Branham. Você está vendo? Tem dois tipos diferentes de fé. Tem dois tipos diferentes de virtude, como eu afirmei o outro dia. Dois tipos diferentes de sabedoria, dois tipos diferentes de temperança. Um acha que é a proibição, eles têm... Não é esse o tipo de temperança que Deus está falando. É aquele temperamento ímpio e incontrolável que você tem, e coisas desse lado, voltam, polêmica. Paciência e assim por diante tem um escárnio disso, um fingimento de ser. Uma fé dada por natureza, uma virtude dada por natureza. Tem uma temperança dada por natureza, e todas essas coisas são dadas por natureza. E a maior parte da nossa fé é fé mental. Pelo ouvir a palavra, nós traz-nos ao reconhecimento mental de Deus. Mas se isso vier de cima, oh irmão, se chegar a alcançar isso, tem uma fé pia espiritual. Então, o que essa fé faz? Essa fé reconhece somente a palavra. Não importa o que qualquer outra coisa diga, ela só reconhece a palavra. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo ainda é Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando a própria palavra está derramando-se na nossa fé mental torna-se uma revelação espiritual. E sobre este fundamento edificarei minha igreja. Veja, não sobre um conceito mental de unir-se à igreja, um conceito mental daquilo, mas sobre a revelação. Quando os córregos de graça estão derramando-se nessa fé mental que você tem, então sobre isto, uma revelação espiritual, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Está vendo? Isso mostra que seriam contra ela, mas nunca prevalecerão. Oh, que coisa gloriosa! Agora veja, a fé, estes 5 córregos, eu estava com um giz aqui, mas calculo que ele não chegou a trazê-lo. Mas os 5 córregos que você vê descendo por aqui misturam isto. Foi o Espírito Santo que fez a igreja de Éfeso. Foi o Espírito Santo que fez nascer a igreja de Esmirna. Foi o Espírito Santo que deu a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira na Idade Média. Foi o Espírito Santo que edificou essa noiva, a eleita, que saiu de todos os sistemas organizacionais no decorrer das eras, assim. E tem uma noiva eleita, predestinada de Jesus Cristo, que o Espírito Santo tem chamado para sair, a eleita.
Ele tem sido o Espírito Santo nesta era, naquela, até chegar ao topo, o Espírito Santo. E agora, como nos indivíduos, essas virtudes e coisas são, sabedoria e temperança, são acrescentadas à nossa fé. Então, quando a pedra de coroa vem, o Espírito Santo cimenta isso. Aí está o batismo do Espírito Santo. É por isso que está tão baixo hoje. Deixe-me ver aqui, tem uns textos anotados aqui. Vejamos, eu tinha um desenho feito aqui para o sonho dela. Está vendo? Vocês não conseguem vê-lo daí. Agora, vindo do Espírito Santo, o que vem? Então ele dará a você fé sobrenatural, fé espiritual, e isso aqui na parte de baixo. Então essa fé espiritual reconhece apenas a palavra. Não importa o que qualquer outra pessoa diga, não adianta nada. Essa conhece só a palavra. Se alguém disser, os dias dos milagres passaram, essa fé só conhece a palavra. Alguém diz, não existe essa coisa de batismo do Espírito Santo. Essa fé só conhece a palavra. Essa é verdadeira fé espiritual. Você está vendo? Isso mesmo, está vendo? Ela só conhece a palavra. Então, isso foi número 1. Número 1, chegando a você, sua fé mental. Aqui mesmo vem o Espírito Santo descendo na sua fé mental, tornando-a uma fé espiritual. Então, a fé espiritual só reconhece a palavra. Agora, e número 2, 3, então você terá espiritual, terá o Espírito Santo e selará todas estas coisas dentro de você quando esse Espírito Santo cobre isto. Da sua fé para cima até o Espírito Santo selar você com Cristo. Então se tornam um. Amém. Tirem esta coisa da minha frente, é difícil para os braços. Tornam-se um. Veja, você e Cristo vivem juntos. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Está vendo? Então essa é uma unidade selada do Senhor Deus. Agora, então, são vindicados e colocados em posição. Quando se dá essa ocasião, eles se tornam filhos e filhas vindicados de Deus. Vocês se lembram no livro de Mateus, capítulo 17, versículos 1 ao 5, Jesus no Monte da Transfiguração? Vocês já me ouviram, escutai-o, aquele sermão que eu, não há muito, aqui mais ou menos um ano atrás, preguei, que tornou-se tão popular. Escutai-o. A colocação de um filho em posição em Efésios 1:5 também. Deus nos predestinou para filhos e adoção. Veja, uma família, quando um filho nasce nela, é filho nessa ocasião. Mas aquele filho tinha instrutores para criá-lo. E se esse filho nunca chegasse a ser o tipo certo de filho, ele nunca se tornava herdeiro. Mas se ele fosse o filho certo, filho que obedecesse seu pai, então aquele filho era adotado ou colocado na posição. Ele se tornava herdeiro do que o pai tinha. E é isso que Deus estava fazendo no Monte da Transfiguração. Quando ele tomou seu próprio filho, depois de ter sido provado ele ser o filho certo, está vendo? E havia resistido todas as tentações, ele o levou no Monte da Transfiguração e fez sombras sobre ele. Sabem, no Antigo Testamento, tomavam um filho, vestiam-no de boa e bela vestimenta e o colocavam diante do público. E tinham uma cerimônia de colocação, ou chamamos de adoção. Aí em Gálatas, de certo modo, acho que São Paulo se referiu a isso como a adoção de filho. Agora, ao colocar um filho, os ministros entenderão, e leitores espirituais da Bíblia, uma colocação deste filho. Em outras palavras, o filho era filho quando nascia. Foi aí onde o nosso povo pentecostal cometeu seu erro. Nascer na família pelo Espírito Santo, isso mesmo. Mas depois devemos ser o tipo certo de filhos instruídos pelo instrutor certo. Está vendo? Agora, se o homem na era antiga pensasse em seu filho e quisesse que ele fosse o tipo certo de filho, ele pegava o melhor instrutor que pudesse achar, o melhor professor, porque queria que seu filho crescesse a ser como seu pai. Está vendo? Então ele pegava o instrutor certo. Agora, se um homem na terra pensava no melhor instrutor e Deus, nosso pai, agora, ele nunca pegou bispos e cardeais e sacerdotes.
Ele pegou o Espírito Santo para ser o nosso instrutor. E o Espírito Santo é o nosso professor. E ele está na igreja. E ele leva recado ao Pai. E então, e se o pai, o instrutor, chegasse e dissesse, ora, pai, agora ele não vai pegar um tipo de instrutor que queira um motivo de orgulho, você sabe, chamamos disso. Dissesse, se eu contasse para o pai alguma coisa sobre aquele menininho de qualquer forma, é um renegado, mas se eu contar ao pai, o pai talvez me dê um aumento. Esse não é o tipo certo de instrutor. O tipo certo de instrutor é honesto, diz a verdade. E o Espírito Santo diz a verdade quando ele chega diante de Deus, por nós. Sim. Então ele sobe. O que você acha? Ele se envergonharia hoje de dizer, tuas filhas estão todas cortando o cabelo e tu lhes disseste para não fazê-lo. Os teus filhos estão tão inclinados a organizar que simplesmente não conseguem estar de acordo. E estão adotando isto por isto e isto por aquilo. Como ele deve envergonhar-se. Mas como esse instrutor adoraria chegar e dizer, que coisa, esse filho é um verdadeiro filho. Ele é exatamente como o pai. Como ele adoraria dizer isso, está vendo? Então o pai fica cheio de orgulho e diz, este é o meu filho. Foi exatamente isso que Deus fez no Monte da Transfiguração. Note que ali apareceram Moisés e Elias. E Pedro, todo animado, o sobrenatural havia sido feito, Pedro ficou animado. Ele disse, edifiquemos 3 tabernáculos, um para ti, e um para Moisés, um para Elias. Enquanto ainda falava, Deus o deixou calado. Ele disse, este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Está vendo? Deus se colocou no fundo e, este é meu filho. Moisés representava a lei, os profetas representavam a justiça dele. Não poderíamos viver pela sua lei. Não poderíamos viver pela sua justiça. Não peço justiça, quero misericórdia, não justiça. Não consigo cumprir sua lei. E não consigo cumprir sua justiça. Mas preciso da sua misericórdia. E Deus disse que a lei e a justiça foram cumpridas nele. Ele é meu amado filho, escutai-o. É ele, é esse o tal. Agora, no Antigo Testamento, quando aquele filho era adotado ou colocado na família, seu nome tinha tanto valor no cheque como o de seu pai. Sim, senhor. Não tinham um anel naqueles dias, uma marca, timbre. E cuspiam nele, colocavam-no, esse era um timbre. Isso era apenas ele usava o anel de seu pai, seu timbre. Esse tinha tanto valor como o de seu pai. Agora, quando Jesus tinha sido obediente, Jesus, a Deus, Deus o colocou em posição. Este é ele. Agora, quando o membro nasce pelo Espírito Santo na família de Deus, provou ter estas virtudes nele, que Deus pode ver virtude, sabedoria, temperança, paciência, bondade fraternal e piedade nele. Então Deus o sela e o coloca na posição. E aí, então, quando se vê os filhos e filhas de Deus, então Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Agora, alguns de vocês, batistas, que querem ir em segurança eterna, agora, se chegarem a esse estágio, eu ficarei com vocês que é segurança eterna se chegarem a esse ponto. Mas simplesmente qualquer um dizer, irei unir-me à Igreja Batista, sou presbiteriano, tenho segurança eterna, isso é errado. A sua própria vida prova que você não a tem. Até que isto esteja aí e Deus adotou você e selou você pelo Espírito Santo em seu reino. Então não tem como sair disso. Você está eternamente seguro. Creia, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você todo e suas virtudes pias estão selados até o dia da redenção. Creio que é uma noiva que é predestinada. Creio que Deus disse que ele teria uma igreja sem mácula nem ruga. Creio em predestinação, que a noiva é predestinada. Ela terá de estar lá. Espero estar com ela. Isso está vendo? Estou com ela. Agora, depende de mim operar minha própria salvação com Deus até essas coisas serem aprovadas de Deus e então ser selado no reino de Deus. Aí está o Espírito Santo. Aí estão as genuínas obras de Deus. Está selado até o dia da redenção. Esse foi o sonho dela. Achei que foi lindo.
Agora, portanto, quando ela assim faz, quando essa igreja chega a esse ponto, ou o indivíduo, a igreja estará lá. Deixe-me enfatizar bem isso para entender. A igreja está predestinada para estar lá. Quero estar com ela. Mas o único modo de eu estar com ela é ser parte dela. Como me torno parte dela? Ao estar nela. Como entro nela? Por batismo, por um Espírito. 1 Coríntios 12. Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Um corpo batizado nele. Mas você não pode fincar essas coisinhas, dizer, falei em línguas, eu o tenho. Você sai por aqui irado, xinga, se porta indevidamente, está vendo? Isso é pôr penas de pavão no pássaro azul, está vendo? Você não pode fazer isso. Sua própria vida prova que não é. Mas quando estas coisas estão operando em você por Deus, então você está selado. Então não há fingimento a esse respeito, você é simplesmente você mesmo. E aí, quando visões, obras perfeitas do Espírito Santo de Deus, tudo se manifesta. Por causa do quê? Você e Cristo tornam-se um. Espero que esteja entendido. Você e Cristo se tornam um. Eu tinha mais uma coisa que anotei aqui em que eu queria pensar. Traz-nos ao lugar da vida, então você se torna... tem vida eterna. Agora, tenho o léxico do grego aqui, o diaglota enfático. Estudei uma palavra o outro dia. Agora, em João 14, ou João 3,16, encontramos um lugar que diz ter vida eterna. Em outro lugar diz ter vida eterna. Mas na versão em grego, no hebraico, diz vida sem fim. A palavra em grego, ter A-I-N-I-O-A-N. Quase como aion. Aion é um espaço que não pode ser... é um número que não pode ser contado. É além de milhões, trilhões, bilhões. Mas isto é um aionion do tempo. Vida eterna. E a palavra em inglês para isso é eterno. Nós a conhecemos como eterno aionion, ou vida sem fim. Está vendo? I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise